Meus queridos, eu quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Nós teremos esse texto como o texto base da nossa mensagem nessa noite. Efésios 5, de 18 a 21. Como já foi dito pelo nosso capelão, reverendo Jackson, pretendo, com a graça de Deus, nessa noite, falar sobre a espiritualidade na família. Efésios 5, de 18 a 21. Os irmãos permaneçam assentados como estão, eu farei a leitura e eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura do texto da palavra do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 18, que nós acabamos de ler, apresenta duas ordenanças ou duas exortações, uma positiva e a outra negativa. A exortação negativa que nós encontramos aqui é que o apóstolo Paulo, ele se dirige aos membros da igreja em Éfeso e os exorta a não vos embriagar com o vinho, no qual há dissolução ou no qual há mistura. E a primeira pergunta que nós somos levados a refletirmos quando lemos esse texto é: o que tem a ver a embriaguez com vinho com uma vida cheia do Espírito? Porque no restante do texto, o apóstolo Paulo diz que ao invés de se embriagar com vinho, os destinatários dessa carta, os leitores, deveriam ser cheios do Espírito. E o que tem a ver, então, a questão da embriaguez com uma vida cheia do Espírito? Para muitos na antiguidade, principalmente, é claro, para os pagãos, a embriaguez ela estava ligada à espiritualidade. Um dos cultos mais populares da antiguidade era o culto a Dionísio, o deus do vinho. E muitos, ao chegar ao lugar de adoração a Dionísio, eles eram recebidos por algumas sacerdotisas, sacerdotes também, e estes então recebiam por parte deles várias taças de vinho. E essas pessoas entendiam que quanto mais embriagados, mais cheios de vinho, mais distante da realidade, né, eles estavam mais próximo a essa entidade, mais próximo a essa divindade. Então alguns chegavam para adorar a Dionísio e outros deuses também da antiguidade, e eles se embriagavam, alguns até mesmo se prostituíam. E eles entendiam que essa embriaguez era a verdadeira, entre aspas, espiritualidade. O apóstolo Paulo nos mostra nesse texto que a verdadeira espiritualidade ela não consiste na embriaguez, mas que a verdadeira espiritualidade consiste em você ser cheio do Espírito. E a conexão com o tema dessa noite, que nós pretendemos abordar, é essa. Eu creio, meus amados irmãos, de todo o nosso coração, que a maior necessidade do nosso lar, da nossa família, é termos uma vida cheia do Espírito. E eu creio que nessa noite nós somos desafiados, mediante ao texto, a termos uma vida cheia do Espírito. Pretendo, na mensagem dessa noite, meus amados irmãos, responder a 3 perguntas. A primeira delas é: por que nós devemos ser cheios do Espírito? A segunda pergunta que eu pretendo responder é: o que é uma vida cheia do Espírito e o que é uma família cheia do Espírito? E pretendo já na última parte, na aplicação, responder aos amados irmãos a seguinte pergunta: como podemos ser uma família cheia do Espírito? Então, comecemos, meus amados irmãos, com a primeira pergunta: por que a nossa família ela deve ser cheia do Espírito? Porque a maior necessidade do nosso lar é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago capítulo 4, versículo 1. Nós vamos, durante a mensagem, vermos várias passagens. Tiago capítulo 4,
versículo 1. A palavra do Senhor assim nos diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam, que estão em guerra na vossa carne? Amados irmãos, nós precisamos entender que o maior inimigo da nossa família, o maior inimigo do nosso lar, somos nós mesmos. Pela manhã, quando acordamos e nos olhamos no espelho, nós estamos diante do maior inimigo do nosso lar. É difícil nós aceitarmos essa afirmação. É difícil nós encararmos essa realidade. Mas o texto mostra claramente que as guerras, as contendas, as desavenças, elas procedem de uma única fonte. Elas jorram de nós. Elas vêm em nós. Está em nossa natureza, manchada e corrompida pelo pecado, as guerras e as contendas. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, quando ele escreve à igreja da Galácia, ele fala sobre as chamadas obras da carne, aquilo que está presente em nós, aquilo que o pecado deixou em nós. Abra por gentileza sua Bíblia, em Gálatas 5, de 19 a 21. Gálatas 5, de 19 a 21. A palavra do Senhor assim nos diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Amados irmãos, notem aqui nesse texto que, em primeiro lugar, o problema da nossa casa não é a falta de dinheiro, não é a falta de recurso. Via de regra nós pensamos, que se eu tivesse dinheiro, que se eu tivesse um melhor emprego, que se eu tivesse mais recursos, eu resolveria todos os problemas do meu lar. Godo. Mentira. Na verdade, nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o maior problema da nossa casa não é a falta de recurso material. Mas o maior problema da nossa casa é a natureza pecaminosa que habita em nós. Outra questão importante: o maior problema da nossa casa não é o lugar aonde nós moramos, não é a cidade em que nós habitamos. É comum a gente ouvir pessoas dentro da igreja que dizem: pastor, eu moro num lugar onde eu não gosto, eu gostaria de morar em outro lugar, eu gostaria de estar em uma outra cidade, eu gostaria de morar em outro estado. Amados irmãos, nós precisamos encarar o fato, nos depararmos com a verdade. O problema não está no lugar onde a gente mora, não é a cidade em que a gente mora o grande problema. Mais uma vez, insisto e repito, que o grande problema é o mal que habita em nós. Existem pessoas, e provavelmente você já se deparou com elas, que vivem uma vida talvez muito limitada financeiramente, até num contexto totalmente desfavorável, de miséria e de pobreza, e que mesmo assim conseguem ser felizes. Outra questão para nós pensarmos aqui, meus amados irmãos: o nosso maior problema não é a formação acadêmica. É comum também ouvirmos pessoas que se sentem frustradas em casa, ou até mesmo vivem infelizes nos seus lares, porque entende que o grande problema da sua vida foi a falta de oportunidade de estudar, foi a falta de oportunidade de fazer um curso de nível superior. Amados irmãos, todas essas coisas que eu mencionei, elas são boas. O dinheiro nos ajuda, estarmos num lugar onde a gente gosta também nos faz bem, estudarmos, termos uma graduação, também não há problema nenhum nisso. Porém, nós precisamos entender claramente que não são esses fatores externos o nosso maior problema. Insisto, o nosso maior problema é o mal que habita em nós.
E o texto nos mostra, meus amados irmãos, o mal que habita em nós, o pecado que habita em nós, a nossa natureza manchada pelo pecado. Eu separei aqui, meus amados irmãos, 3 categorias, podemos dizer assim, de pecados que habitam em nós. Versículo 19 fala sobre os pecados de ordem sexuais. Vejam vocês: prostituição, impureza e lascívia. A prostituição nós podemos entender aqui como o ato sexual fora do casamento, o adultério, a prostituição física, o ato consumado em si. A impureza, nós podemos pensar aqui naquilo que a nossa mente alimenta. E hoje, meus amados irmãos, infelizmente nós vivemos numa sociedade extremamente pornográfica. Nunca se teve tanto acesso à pornografia. Segundo pesquisas de mercado, a indústria que mais ganha dinheiro no mundo, a indústria que mais lucra, é a indústria da pornografia, que existe para alimentar o pecado que habita dentro de nós. E a lascívia, eu estudei e vi uma boa interpretação de lascívia, que seria a sensualidade fora do casamento. E aqui eu quero me dirigir às minhas amadas irmãs e também àqueles que nos ouvem pela internet. A lascívia, como eu disse, a sensualidade vivida fora do casamento, ela tem se tornado pedra de tropeço para muitos. As roupas hoje, infelizmente, se tornaram indecorosas. A lascívia, que é a sensualidade para muitos, é vista hoje como uma virtude. A nossa sociedade hoje, ela perdeu o parâmetro entre o que é certo e o que é errado. Muitas vezes aquilo que é errado torna-se certo. Portanto, minhas amadas irmãs, a sensualidade, ela tem o seu lugar. E o lugar da sensualidade é no casamento, no quarto, com a intimidade com o seu marido, com o seu esposo. A sensualidade fora do casamento se chama lascívia. E lascívia é pecado. Falo a jovens solteiras: amadas irmãs, guardem o seu corpo. Não exponham o seu corpo. É comum a gente ouvir até algumas jovens que se defendem: pastor, mas veja, o problema não está em mim, mas o problema está em quem olha. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. E o seu corpo, minha amada irmã, não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Então, nós entendemos que muitos casamentos, eles acabam de fato por causa desses pecados de ordem sexual. Quantos homens hoje estão envolvidos na prostituição? Mulheres casadas têm uma mente impura, praticam a lascívia. Todas essas coisas trazem perturbação, desordem, e muitos casamentos e famílias estão abaladas por causa desses tipos de pecados que nós acabamos de ver aqui. No versículo 20, Gálatas 5:20, nós vemos uma segunda ordem aqui de pecados, uma segunda categoria de pecado, que são os pecados de ordem espiritual. Vejam que o texto fala sobre idolatria e feitiçaria. Idolatria não é algo apenas na esfera da religião. Porque quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa em imagens esculpidas pelas mãos dos homens, a gente pensa em cerimônias de ordem religiosa. Não. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. O primeiro mandamento que Deus estabeleceu e que deu ao seu povo, ao Monte Sinai, foi: não terás outros deuses diante de mim. Deus exige do seu povo exclusividade, Deus deve ser o centro da nossa vida. Porém, nós temos uma triste tendência em nosso coração, manchado pelo pecado, constantemente a construir ídolos. Há uma frase que diz que o nosso coração é uma fábrica
de ídolos. Muitas vezes nós idolatramos o nosso serviço, até o ministério pastoral pode se tornar um ídolo do nosso coração. Idolatramos aquilo que possuímos, ou se não temos, idolatramos aquilo que nós queremos ter. Fazemos da nossa própria imagem um ídolo do nosso coração. Portanto, meus amados irmãos, a raiz de todo o egoísmo está nos ídolos que nós construímos em nossa vida. Quantos casamentos, meus amados irmãos, chegam ao fim por causa do egocentrismo? E o egocentrismo nada mais é do que colocar o eu, a nossa vontade, no centro de todas as coisas. Uma terceira categoria aqui, amados irmãos, de pecado que nós encontramos, são os pecados de ordem de relacionamento. Nós vemos inimizades, porfias, a gente pode traduzir aqui como um confronto de palavras. Tem até um livro aqui embaixo que eu vi, que é do Paul Tripp, chamado Guerras de Palavras. É um livro interessante, se os irmãos puderem ler, leiam esse livro. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões são desacordos, facções. Em quantas casas existem guerras de palavras? Quantos corações são manchados pelos ciúmes? O homem não confia na mulher, a mulher não confia no seu marido. Em muitas casas não há acordo. Não existe mais uma conversa branda. Todas as discussões elas são pautadas pela gritaria. E gritaria é obra da carne, do mal que habita dentro de nós. Por isso que Tiago diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na nossa carne? Amados irmãos, a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5 diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. A Bíblia diz que nós temos 3 grandes inimigos: Satanás, o mundo e a nossa natureza manchada pelo pecado. E tranquilamente eu vos afirmo que desses 3, o maior de todos os inimigos é o mal que habita em nós. Mesmo salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, o nosso eu, a nossa natureza manchada pelo pecado, constantemente ela se levanta. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Enquanto nós vivemos aqui, é como o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que não quero, é este que eu faço. E meus amados irmãos, nós só vamos de fato superarmos isso se de fato andarmos no Espírito. Vida perfeita só no novo céu e na nova terra. Mas aqui nós fomos chamados para crucificar o nosso eu, sepultarmos a nossa natureza carnal e andarmos no Espírito. Agora, olhem para essa relação que nós vimos aqui. As chamadas obras da carne. Não são os maiores problemas que nós encontramos numa família. Não são os maiores desafios que nós encontramos em um lar. Portanto, meus amados irmãos, essa é a primeira parte da nossa mensagem aqui. Eu gostaria que todos nós entendêssemos esse ponto. Que o maior inimigo que temos não é o nosso cônjuge. E nós temos uma triste tendência de transferirmos a responsabilidade. Isso parece que vem desde o Éden. Porque quando o nosso pai Adão pecou, ele transferiu a responsabilidade. Muitas pessoas pensam que Adão transferiu a responsabilidade do seu pecado para a mulher. Mas não foi para a mulher. Quando Adão e Eva pecaram, Adão transferiu a responsabilidade para Deus. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Portanto, meus queridos, o que nós precisamos encarar é que, de fato, o grande problema que nós enfrentamos no nosso casamento somos nós mesmos, com a nossa natureza manchada e corrompida pelo pecado. A segunda pergunta que eu me proponho responder nessa noite, meus amados irmãos, é: o que é uma família cheia do Espírito? E o que é ser cheio do Espírito? É importante que nós venhamos a definir esse conceito, porque para muitos, ser cheio do Espírito é cantar bem no louvor.
né? Algumas pessoas, quando terminam o culto, o grupo de louvor cantou bem, cantou bonito, né? E alguns irmãos falam, olha pastor, que lindo, hoje a equipe de louvor cantou cheia do Espírito, né? Ou quando o pastor prega bem, né? Naquela noite, né, que o pastor fez aquele sermãozaço, a igreja chora, o pessoal fica contente, né? Olha, o pastor hoje ele estava cheio do Espírito. Mas o que é ser cheio do Espírito? Ainda em Gálatas, vejam vocês, meus amados irmãos, versículos 22 e 23. A palavra do Senhor assim nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que é ser cheio do Espírito? É evidenciar o fruto do Espírito. E nós encontramos aqui, então, meus amados irmãos, a descrição deste fruto. Em primeiro lugar, o fruto do Espírito é amor. Agora, sejamos sinceros e vamos responder aqui a essa questão. Não é amor que nós precisamos em nossa casa? E essa palavra amor aqui é a palavra ágape, que os irmãos provavelmente conhecem, que é o amor que vem da parte de Deus. E o amor ágape, ele tem algumas características que são interessantes de nós destacarmos aqui. Pelo menos vale a pena nós destacarmos 3 características do amor ágape, do amor que vem de Deus, do amor que só pode ser experimentado pela presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Primeiro, o amor ágape é um amor eterno. É o amor com que Cristo nos ama. O amor que Cristo tem por nós é um amor eterno. Segundo, é um amor incondicional. A despeito das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos pecados, Cristo se dispôs a morrer por nós. Romanos 5,8, um texto que eu amo, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor incondicional. E o marido, ele deve amar a sua esposa de uma forma incondicional, e da mesma forma a esposa deve amar o seu marido de uma forma incondicional. Esse é um amor bíblico. É um amor que vem da parte de Deus. E esse é um amor sacrificial. Ele é eterno, ele é incondicional e ele é sacrificial. Quem ama está disposto a fazer sacrifício. E amar é renunciar. Amar é estar disposto de fato a pagarmos um preço. Eu constantemente conto essa história, já contei na minha igreja, e se minha esposa estiver me acompanhando pela internet, ela vai ficar muito brava comigo por essa história que eu vou contar. Falar sobre família, a gente expõe a família, né? Mas a minha esposa, quando a gente vai para São Paulo, nós somos de São Paulo, o pastor Alberto já nos acompanhou em algumas férias, ela gosta muito de ir lá no centro, acho que na 25 de março. 25 de março? É isso mesmo. As irmãs assim fizeram a cabeça confirmando, então conhecem o mesmo lugar, né? E a minha esposa, ela adora passar naquelas lojas, e ela passa o dia todo lá. Mas que ela chega em São Paulo, ela se transforma pensando que ela vai para 25 de março, passar o dia lá. Ela acorda cedo, prepara o café, fica animadíssima. E ela vai loja por loja. Olha ali, bijuteria por bijuteria, peça por peça. Até aí, problema nenhum. O problema é quando ela quer me levar. E eu detesto ir para aquele lugar. Aquele lugar é quente, é abafado, é cheio de gente, é um lugar, para mim, insuportável. Mas ela quer que eu vá com ela. E se eu não for com ela, ela fica triste. E eu aprendi uma lição. Quem ama faz o que não gosta. Quem ama faz o que não quer. Depois, quando eu volto lá, chegamos em casa, ela fica feliz. Mas amor, meus amados irmãos, é sacrifício.
Amor é renúncia. Outra questão importante aqui, meus amados irmãos, analisando o versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Em quantas casas já não há mais alegria? Já não existe mais um sorriso. Em muitos lares reina a tristeza. Os filhos já não têm mais prazer e alegria na companhia dos pais. E os pais tampouco têm alegria de estarem junto com os seus filhos. Em muitos lares também, amados irmãos, falta paz. E nós precisamos entender aqui que paz não é ausência de problemas. Porque via de regra a nossa definição de paz é essa. Quando a gente pergunta, como é que você está? Aí a pessoa diz, eu estou em paz. O que muitas vezes ela quer dizer é que ela não está passando por problemas. Mas o conceito de shalom, o conceito de paz é, mesmo que tudo vá mal, mesmo que você esteja passando por lutas, por dificuldades, mesmo que você esteja se deparando com uma situação de desemprego, no seu coração você encontra paz. Paz que o mundo não pode dar. Paz que nós não podemos comprar. Paz que nós só encontramos de fato no Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Agora pense comigo, não seria paz uma das maiores necessidades da sua casa? Não seria paz uma das maiores necessidades da sua família? Ainda continuando o texto, longanimidade. E longanimidade pode ser definida como paciência estendida ou longa paciência. É muito comum a gente ouvir pais que dizem o seguinte, olha, já não tenho mais paciência com os meus filhos. Ou talvez até aqui nessa noite possamos ter alguém que diz assim, olha, eu já perdi a paciência com o meu cônjuge. Já não tenho mais paciência de me relacionar com ele. O texto também fala sobre benignidade. No livro O Monge e o Executivo, o autor James Hunt, ele traduz benignidade como gentileza. E eu achei muito interessante essa tradução, gentileza. Em muitos lares já não se fala mais bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, me passa a salada, me passa a carne, me dê um copo, por gentileza, me ajude nisso. Em muitas casas reina a grosseria, a estupidez, a indelicadeza no falar. Ser gentil, ser educado, também é obra do Espírito Santo de Deus na vida do crente. O texto também fala sobre bondade. Ao invés da bondade, existe a rivalidade. Ao invés da bondade, em muitos lares, existe o desejo carnal, dissensão, facção, de pagar o mal com o mal. Se ele me fez isso, vou fazer isso. Fidelidade. É interessante, meus amados irmãos, afirmarmos a vocês que a base do casamento não é o amor, mas a base do casamento é o compromisso. É o compromisso que dá estabilidade ao casamento. É claro que o amor é importante no relacionamento. O amor ele dá vida, o amor traz alegria. Mas a base, a sustentação de um casamento é o compromisso. Uma vez que nós casamos com aquela pessoa, debaixo das bênçãos de Deus, nós entendemos que este compromisso é para toda a vida. Porém, para sustentarmos esse compromisso para a glória de Deus, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus produz em nosso coração fidelidade. Mansidão. Mansidão. É tão comum a gente ouvir o relato, depoimentos de pessoas que dizem, olha, eu não consigo mais dominar a minha fala. Eu não consigo mais dominar as minhas atitudes. Não tem mansidão e também não tem domínio próprio. São pessoas estouradas. Outra vez há pouco tempo, compartilhando com uma irmã, ela estava me dizendo, pastor, eu preciso orar, porque nem pavio eu tenho.
né? Então, ela não tem nem estupim. Mansidão, domínio próprio, são obras que o Espírito Santo realiza dentro de nós. Agora, olhando para esse texto, amor, alegria, paz, todas essas virtudes, responda no seu coração. Não seria essa a maior necessidade da nossa casa? Não seria essa a nossa maior necessidade? A pergunta, meus amados irmãos, que agora nós somos levados a fazer é a seguinte: como é que uma família ela pode ser cheia do Espírito? Se nós vimos até aqui que o maior problema da nossa casa somos nós mesmos, o mal e o pecado que habita dentro de nós. E nós vimos, acabamos de ver o que é uma família cheia do Espírito. E eu espero que você entenda que de fato o que você deve buscar essa noite é ser cheio do Espírito. A pergunta que nós deparamos agora é essa: como nós podemos ser cheios do Espírito? Efésios 5:18. Vamos voltar ao texto? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Antes de mostrar aos amados irmãos como nós devemos ser cheios do Espírito, permitam rapidamente fazer aqui 4 considerações de ordem gramatical do verbo encher que nós encontramos aqui. Notem vocês que o verbo encher, ele está no modo imperativo. Portanto, ele indica uma ordem. Compreendam, meus amados irmãos, que ser cheio do Espírito não é uma opção. Não é uma questão de livre escolha. Mas ser cheio do Espírito é uma ordenança. Deus quer que eu, Deus quer que você, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito. E não buscar ser cheio do Espírito consiste em pecado. Porque o pecado é a desobediência a uma ordem de Deus. Pecado, a nossa definição clássica, é a transgressão à lei de Deus. Talvez você nunca parou para pensar nesse sentido, né? Que ser cheio do Espírito Santo é uma lei, mas é uma ordenança. É um imperativo que Deus nos dá, que nós sejamos cheios do Espírito. Segunda consideração de ordem gramatical que eu faço aqui, e chama a atenção dos irmãos, observem que o verbo encher no versículo 18, ele está no plural, enchei-vos. Logo, portanto, é uma ordem para que todos nós venhamos a participar desse processo. Não somente o pastor, os presbíteros, os diáconos devem ser cheios do Espírito, mas toda a igreja deve buscar ser cheia do Espírito. Os nossos filhos devem ser cheios do Espírito. Os mais idosos, vovô e vovó, devem ser cheios do Espírito. Terceira consideração de ordem gramatical que eu faço aqui, meus amados irmãos. O verbo, talvez na língua portuguesa nós não possamos perceber isso, mas esse verbo, para os estudiosos da língua grega, ele está no auristo. E no auristo que indica uma ação contínua, um presente contínuo. O que isso significa? Significa que ser cheio do Espírito é algo que nós começamos a partir do momento que nós tomamos consciência dessa ordem, dessa ordenança divina, e nós devemos buscar ser cheios do Espírito todos os dias da nossa vida. Se essa é a primeira vez que você ouve essa declaração, que você deve ser cheio do Espírito, então a partir desse momento, diante de Deus, você se torna indesculpável. Porque você deve buscar ser cheio do Espírito todos os dias da sua vida. E eu costumo até dizer à igreja que ouvir um estudo bíblico, ouvir uma pregação, pode ser uma grande encrenca. Por quê? Porque diante de Deus a gente se torna indesculpável. Então todos nós que aqui estamos, hoje diante de Deus nós nos tornamos indesculpáveis.
Porque todos nós estamos ouvindo que nós devemos ser cheios do Espírito. É uma ordem que começa hoje, que começa a partir dessa noite e deve nos acompanhar por toda a nossa existência. Crente não tira férias de ser cheio do Espírito. É algo que a gente busca por todos os nossos dias. E por último, o verbo encher também, ele está na voz passiva. O que isso significa? Que nós podemos traduzir esse texto da seguinte forma: deixemo-nos ser cheios do Espírito. Deixemo-nos. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele nos encha a cada dia. Mas como é que eu posso fazer parte desse processo? Como eu posso permitir que o Espírito Santo de Deus, ele encha a minha vida? Nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, 3 exercícios. E se você até agora não conseguiu anotar nada, peço que pelo menos essas 3 últimas partes aqui, você anote e guarde, porque eu creio que sejam essas as partes principais da nossa mensagem nessa noite. Como eu posso ser cheio do Espírito? Em primeiro lugar, versículo 19, acompanhe, Efésios 5:19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O primeiro exercício é o exercício da adoração comunitária. Por que eu digo adoração comunitária? Vejam vocês que todos esses verbos aqui eles estão no plural e eles indicam uma atividade coletiva, falando entre vós. Ao participarem dessa conferência, ao virem a este lugar, meus amados irmãos, e ouvirem a palavra de Deus, nós estamos nos enchendo do Espírito. Ao cantarmos louvores com os irmãos aqui à frente, nós fomos cheios do Espírito. O grande problema nosso é que nós não levamos a dinâmica da igreja para os nossos lares. Falta muitas vezes em nossos lares a meditação na palavra de Deus. Falta nos nossos lares falarmos entre nós no lar com salmos de louvor a Deus. Falta na nossa casa, muitas vezes, meus amados irmãos, hinos de louvor a Deus. Me dirijo às irmãs que aqui estão, cante no seu lar, louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Está cozinhando, está limpando a casa, está lavando a roupa, cante, exalte ao Senhor, encha a sua casa, encha a sua vida de louvores a Deus. Amados irmãos, aos homens, aos pais aqui presentes, eu creio que nessa semana teológica nós estamos sendo desafiados a resgatarmos o culto em família. Quantos lares cristãos perderam essa dinâmica? Os pais já não oram mais pelos filhos. A família já não se reúne mais em torno da mesa para ler a palavra de Deus. Hoje a gente tem visto uma dinâmica até diferente. Cada um, quando chega em casa, muitas vezes vai até o fogão, faz o seu prato, o homem senta num lugar, a mulher senta no outro, os filhos sentam na sala e cada um separado vai ali e faz a sua própria refeição. Quando muitas vezes os horários nem batem mais. Eu gostaria que nós, essa noite, pudéssemos sair daqui firmando esse compromisso, de levarmos a dinâmica da igreja, da adoração da igreja para dentro dos nossos lares. Faça da sua casa um lugar de adoração a Deus. Avalie, pense nessa noite aquilo que os seus filhos têm assistido na televisão. Pense quanto tempo você tem gastado diante das mídias, Facebook, WhatsApp. Pense quanto tempo você tem desperdiçado nessas coisas.
Tempo esse precioso, a palavra de Deus, nesse mesmo contexto, Efésios capítulo 5, diz que a gente deve remir nosso tempo, porque os dias são maus. Salmo 90, versículo 12, a oração de Moisés, é o salmo mais antigo da Bíblia, o Salmo 90. E a gente pensa que problema de tempo é uma realidade apenas nossa. Mas Moisés já orava naquele tempo lá pedindo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Uma coisa importante aqui, meus amados irmãos: ninguém se torna cheio do Espírito, ninguém experimenta ser cheio do Espírito se não tiver disciplina. E a vida espiritual, ela requer de nós comprometimento e disciplina. Estabeleça um horário para que você tenha um momento de comunhão com a sua casa, com a sua família. Eu não estou falando apenas do seu momento de comunhão com Deus. Porque talvez ao ouvir essa mensagem, você está falando: pastor, mas eu tenho o meu momento de oração, eu acordo cedo, eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu busco a Deus. Amém, ótimo! Isso é bom, mas o texto mostra que nós somos cheios do Espírito à medida em que nós participamos da adoração de forma comunitária. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de participar da escola bíblica dominical. Participe durante a semana dos estudos bíblicos, das reuniões de oração. Amados irmãos, toda essa dinâmica faz com que nós venhamos a ser cheios do Espírito. E como nós dizemos, crente cheio do Espírito tem paz, crente cheio do Espírito tem alegria, crente cheio do Espírito tem paciência, crente cheio do Espírito tem a bondade, crente cheio do Espírito tem domínio próprio. Mas isso a gente constrói com disciplina, se permitindo ser cheio do Espírito. Segundo exercício aqui, amados irmãos, é o exercício da gratidão. Vejam vocês o versículo 20. Diz o seguinte, Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, meus amados irmãos, destacar duas palavras interessantes sobre a gratidão. Primeiro, dando sempre. A gratidão deve ser algo contínuo da nossa vida. Vou fazer uma declaração que talvez possa lhe incomodar. Mas crente que vive reclamando, jamais vai ser cheio do Espírito. E se existe algo que Deus abomina, se chama murmuração. Você pode ser membro da igreja, participar ativamente dos trabalhos da sua sociedade, se envolver nos departamentos, estar inserido nos ministérios dentro da igreja, pode até ser estudante de teologia, pastor, presidente de concílios, enfim. Mas se nós não tivermos uma vida de gratidão a Deus, nós nunca seremos cheios do Espírito. Existe uma virtude que nós precisamos resgatá-la, que se chama contentamento. Tendo as nossas necessidades básicas assistidas, nós devemos estar contentes. Tendo que comer, o que beber e o que vestir, nós devemos estar o quê? Contentes. É interessante relembrar algo que provavelmente os irmãos já saibam. Mas em nenhum momento o Senhor Jesus ele se compromete com o que é supérfluo na nossa vida. Mas o Senhor Jesus ele se compromete com aquilo que é necessário para a nossa vida. Me permita fundamentar isso. Lembremos da oração que nós denominamos como oração dominical, a oração do Pai Nosso. Jesus ele nos ensina a orar da seguinte forma: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é o pão? O que é necessário.
E Jesus não nos ensina a gente pedir o pão para amanhã, mas Ele nos ensina a pedirmos o pão para hoje. Talvez você fale, mas pastor, o que isso tem a ver com gratidão? Nosso coração muitas vezes murmura e é ingrato contra Deus porque nós esperamos de Deus aquilo que é supérfluo. É importante também a gente pensar aqui no conceito bíblico de riqueza. Porque talvez se eu fizesse aqui uma enquete e perguntasse quem se acha rico aqui, talvez ninguém teria coragem de levantar a mão. Mas biblicamente, o rico é aquele que tem mais do que precisa. Vamos fazer o teste para ver se você é rico ou não? Quando você saiu de casa, você tinha opções de roupa para vestir. O seu guarda-roupa tinha mais roupas do que você precisa. Quando você saiu de casa, você olhou na despensa, tinha alimento de sobra. Na sua geladeira tinha alimento para amanhã. Então nós somos ricos. Porque nós temos mais do que nós o quê? Precisamos. Só que no dia a dia a gente não encara assim, né? A gente vive reclamando, ai Senhor, eu quero isso, ai Senhor, eu preciso disso, ai eu não tenho isso. Nós somos ingratos. E o que eu estou ensinando a vocês, amados irmãos, não é um princípio atual. Isso Deus já ensinou para os nossos pais lá no deserto, lembram disso? Durante a peregrinação no deserto, o que o povo deveria fazer? Todo dia pela manhã eles deveriam pegar um cesto e ir à porta de sua tenda recolher o maná, que era o pão que caía do céu. Se porventura houvesse entre eles algum incrédulo, o que faz? Vai que amanhã Deus se esqueça de mandar o maná e tentasse guardar o maná em casa, o que acontecia? Apodrecia e ficava cheio de bicho. E o que Deus estava ensinando ao povo? Que eles deveriam depender da sua graça a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Portanto, muitas vezes nós somos ingratos para com Deus, porque nós exigimos de Deus aquilo que Ele não se compromete conosco. Deus, Ele se compromete em atender às nossas necessidades. Mateus 6,34 é um texto que muitas vezes as pessoas interpretam de forma equivocada. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 6,34, e talvez eu vou te surpreender com a leitura desse texto. Mateus 6,34. Primeiro, vamos começar com 33. Versículo 33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Perceberam algum erro na minha leitura? Eu percebi que alguns de vocês não perceberam o erro na leitura, mas vou repetir aqui, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas, e aqui eu chamo a atenção dos irmãos para a palavra que eu omiti, estas coisas vos serão acrescentadas. E o que são estas coisas? Aí você tem que voltar lá para o início da sessão, versículo 25, por favor, acompanhe. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, e a ansiedade é um problema sério dos nossos tempos. E a ansiedade pode ser definida como preocupação demasiada. E a ansiedade ela pode ter a sua raiz na incredulidade, na falta de fé. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. E lá o versículo 33, Jesus diz, olha, cuidem do reino, vivam o reino, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E é como se Jesus dissesse para nós, se preocupem com o reino, vivam o reino, e aquilo que vos é necessário, eu vos darei.
Portanto, meus amados irmãos, não há lugar na vida do cristão para murmuração. Nós devemos trocar a murmuração pela gratidão. Eu gostaria que a partir dessa noite você possa ter uma nova disposição. Que você possa iniciar o seu dia agradecendo a Deus. Ao invés de reclamar do seu chefe, ao invés de reclamar do seu trabalho, ao invés de reclamar de quanto você ganha, agradeça a Deus por você ter um emprego, por você ter um trabalho. Agradeça a Deus pelo seu lar, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pela sua igreja, agradeça a Deus pela sua família. E o texto diz, a gente deve sempre dar graças a Deus por tudo. Até mesmo as nossas lutas e as nossas dificuldades, até mesmo os nossos problemas, devem ser motivo de gratidão a Deus. As lutas muitas vezes que nós passamos são oportunidades que Deus coloca na nossa vida para o nosso crescimento. E só existe maturidade, só existe crescimento quando nós passamos pela luta, quando Deus nos coloca nas fornalhas das dificuldades. Portanto, meus amados irmãos, até na situação difícil, o crente deve ser grato a Deus, porque o texto diz, nós devemos sempre darmos graças, não só pelas coisas que são boas, mas devemos ser gratos a Deus por tudo. E o último exercício é o exercício da submissão, versículo 21, diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados irmãos, na verdade, nós temos uma divisão aqui em nossa Bíblia, e que ela não é muito boa, porque talvez em algumas das Bíblias de vocês devem ver que logo depois do versículo 21, tem aí em negrito, né, o lar cristão, marido e mulher. Esse texto, ou melhor dizendo, esse tema aqui, lar cristão, marido e mulher, ele não se encontra nos originais. O texto é corrido. E na verdade a sessão, ela começa com o versículo 21. Se de fato deveríamos colocar esse título, lar cristão, marido e mulher, o versículo 21 deveria vir depois dele. Porque a tese que o apóstolo Paulo passa a defender aqui é que para sermos cheios do Espírito, para que venhamos a permitir sermos cheios do Espírito, é necessário a submissão. E o apóstolo Paulo aqui, ele trabalha o conceito de submissão em 3 grupos de relacionamento. Primeiro grupo de relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Então, versículo 22, Efésios 5, 22, Paulo diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Minha irmã, quer ser cheia do Espírito? Quer ter alegria, paz, longanimidade, aquelas virtudes que nós vimos? Seja submissa ao seu próprio marido. Você já aprendeu essa semana o que é submissão. Não vou pregar de novo. Versículo 25. Homens cheios do Espírito, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Meu irmão quer ser cheio do Espírito, quer ter uma vida centrada no Espírito, ame a sua esposa. É interessante que nessa sessão aqui, Paulo nos apresenta uma hierarquia, né? Nós temos Deus, o homem e a mulher. O homem submisso a Deus e a mulher submissa ao seu marido. Segunda sessão, capítulo 6. Vejam que é interessante que em cada uma dessas sessões começa do menor para o maior. Versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Se você tem os seus pais vivos, seja obediente a eles. Isso a despeito da idade. O fato de nós termos cabelos brancos como os meus, não nos dão carta branca ou autonomia para nós desonrarmos e desobedecermos nossos pais. Isso precisa ser resgatado.
E o texto diz que nós, se queremos de fato sermos cheios do Espírito, nós devemos nos submeter aos nossos pais. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais da disciplina de amoestação do Senhor. Pais, para que nós sejamos cheios do Espírito, nós precisamos educar os nossos filhos não como nós julgamos ser certo, não conforme as tendências da atualidade, mas nós devemos educar os nossos filhos conforme Deus nos ensina a sua palavra. Terceiro e último grupo. Servos, versículo 5, 6, 5. E quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E é interessante que nós estamos falando aqui não de assalariados. O texto está falando de assalariados. Mas o texto está falando de servos mesmo, daqueles que viviam da bondade e da caridade dos seus senhores. Não eram pessoas como a grande maioria de nós. Chega no dia 5, no dia 10, vai lá e recebe seu pagamento ou o depósito cai na conta. Não. Mas o texto está falando de pessoas que viviam da mercê e da bondade dos seus senhores. E dizendo a este grupo, Paulo diz, olha, vocês sirvam aos seus senhores como se de fato vocês estivessem servindo a Cristo. Quer ser cheio do Espírito? Obedeça ao seu patrão. Nós temos uma triste dicotomia dentro das igrejas, no meio evangélico brasileiro. Há uma dicotomia entre o sagrado e o secular. Então, muitas pessoas pensam, quando eu vou para a igreja, eu canto, eu dou aula para a escola dominical, eu ensino as crianças, eu prego, isso é santo, isso glorifica a Deus. Mas aí, na segunda-feira, eu viro a chavinha e aí eu vivo secularmente. Meu trabalho é meu trabalho, não tem nada a ver com a minha vida cristã. Errado. Fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quer ser cheio do Espírito? Pare de arrumar problema com seu patrão. Pare de se rebelar contra ele. Obedeça o seu chefe. E agora aos chefes também. O versículo 9 diz, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como vosso está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Quer ser cheio do Espírito Santo? Trate com dignidade seus empregados. Me dirijo àqueles que possuem comércios, empreendimentos, que trabalham com outras pessoas e que são chefes de outras pessoas, são patrões de outras pessoas. Mais uma vez, meus amados irmãos, não há separação entre sagrado e secular. Para que nós sejamos cheios do Espírito, os nossos relacionamentos em todas as esferas devem glorificar a Deus. Patrão cheio do Espírito é aquele que é submisso a Deus. Patrão cheio do Espírito é aquele que se sujeita à vontade do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, termino a mensagem dessa noite, mostrando aos amados irmãos que a maior necessidade do nosso lar é nós sermos cheios do Espírito. E que para nós sermos cheios do Espírito, isso requer de nós disciplina, requer de nós comprometimento. Nós devemos nos deixar levar, sermos cheios do Espírito. E nós fazemos isso através da adoração comunitária, da gratidão e da submissão. Nós vamos orar nessa noite. Encerrando, podemos essa parte de mensagens na nossa conferência teológica, pedindo que o Senhor nos encha com o seu Santo Espírito, que reine em nosso coração o fruto do Espírito, e que os nossos lares transbordem da presença de Deus. Vamos colocar em pé? Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela Tua palavra.
Te louvamos, ó Deus, pela instrução da mesma. E diante daquilo, ó Pai, que nós ouvimos de Ti, pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, venha nos dar disposição para que nós nos deixemos ser cheios do Espírito, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, para que nós tenhamos prazer em adorar a Ti. Que os nossos lábios, ó Deus, profiram, ó Deus, a Tua palavra. Que dos nossos lábios, ó Deus, entoem louvores ao Teu santo e excelso nome, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração grato. Senhor, tira de nós, arranca, Senhor, de nós toda a murmuração, a ingratidão, a insatisfação. Senhor, dá-nos verdadeiramente um coração que viva o contentamento em Ti, Senhor. E, ó Deus, quebranta-nos. Tira de nós a altivez, a arrogância e a soberba. Dá-nos, ó Deus, um coração pronto a submeter uns aos outros e também a Tua palavra, Senhor. Nós queremos de fato, ó Deus, que os nossos lares sejam cheios do Teu Espírito. Nós queremos, ó Deus, que as nossas vidas sejam cheias do Teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém.